Custódio Miguel de Borja, para a média foi um governador jovem, mas foi também um dos que assumiu sobre si grandes responsabilidades. É que, para além de governar a colónia, Custódio Miguel de Borja foi o ministro plenipotenciário de Portugal para a Tailândia e para o Japão. Resolveu a questão da Ilha Verde, aqui, um pomo de discórdia permanente entre Portugal e a China sobre Macau. Fundou o Liceu e recebeu a visita oficial do arquiduque Francisco Fernando, herdeiro da coroa do Império Austro-Húngaro, que viria a ser assassinado em Sarajevo em 1914, desencadeando-se com isso a Primeira Guerra Mundial, de que passa agora o centenário. Este portão, que abrirá futuramente para a Universidade de São José, agora em construção, possui uma história curiosa. A Ilha Verde, separada da Península de Macau por um braço de rio, era um constante foco de atritos entre Macau e Cantão, que considerava que a ilha pertencia à China e não a Macau, por se encontrar fora dos limites da cidade. Para pôr termo à questão, o governador Custódio Miguel de Borja ordenou a construção de um dique que ligasse a ilha a Macau, uma obra que custou 28.800 patacas e foi concluída em 2 anos. O dique não é mais do que a avenida que atualmente ostenta o seu nome. O objetivo oficial do projeto era o de regularizar as águas do porto interior, constantemente assoreadas, e ao mesmo tempo servir de parque de lazer para a população de Macau. No entanto, o bispo da diocese, a quem pertencia à Ilha Verde, quando as obras estavam já no fim, bloqueou o istmo, construindo este muro e o portão. No dia da inauguração da obra, o prelado felicitou em carta ao governador e indicou que as chaves do portão estavam no paço episcopal à disposição de Custódio Miguel de Borja, sempre que este quisesse dar por ela um passeio. Este portão, mandado construir pelo bispo, não impediu o desenvolvimento urbano da Ilha Verde, que começou desde logo com a construção da estrada de circunvalação da ilha, mas acabou com um pomo de discórdia que até aí era permanente, o de saber se a Ilha Verde pertencia à China ou a Portugal. Resolvido o caso, com a construção do istmo, que foi a sua primeira prioridade, o conselheiro Borja conseguiu dar passos decisivos na resolução do problema da educação na colónia, com a criação da primeira instituição de ensino em moldes modernos, o Liceu de Macau. Com a saída das ordens religiosas, principalmente os padres da Companhia de Jesus, que se dedicavam em grande parte ao ensino, o setor encontrava-se num estado lamentável. O Liceu veio por isso colmatar uma falta grave que ameaçava Macau, tanto mais que em Hong Kong o ensino médio estava já solidamente estabelecido, tal como o superior, com a Universidade aberta em 1861 e a abertura de novas faculdades. Esta disparidade contribuía para uma indesejável transferência de alunos e de quadros de Macau para Hong Kong, que depois de formados já não regressavam, integrando antes as fileiras da administração britânica. Criado em 1893, o Liceu funcionou primeiro aqui, no convento de Santo Agostinho, que estava vago na sequência da expulsão das ordens religiosas. Este estabelecimento tornou-se desde logo um polo de saber, integrando no seu corpo docentes com nomes sonantes da história da cultura de Macau, figuras como Sila Mendes ou Camilo Peçanha, entre muitos outros. Outro ponto alto do governo do conselheiro Borja foi a visita a Macau do príncipe Francisco Fernando, herdeiro da coroa austríaca. Ele visitou Macau no âmbito de uma volta ao mundo que estava a efetuar no cruzador Kaiserin Elisabeth, o mais forte e mais moderno cruzador da Marinha de Guerra austro-húngara. Ao que parece, a razão de ser do cruzeiro prendia-se com o facto de Francisco Fernando ter contraído tuberculose, uma doença que na altura atingia altas taxas de mortalidade. Assim, a viagem destinava-se não só a curar o herdeiro da coroa, como a afastá-lo do país, encobrindo esse facto e evitando o alarme social que se produziria se a opinião pública soubesse da doença num país cujo imperador tinha perdido o filho
e primeiro herdeiro do trono na ordem de sucessão pouco tempo antes. O arquiduque desembarcou em Macau pelas 7 da manhã, visitando vários pontos turísticos da cidade, culminando a visita numa recepção oferecida pelo coronel Fellner, comandante militar de Macau, na Fortaleza do Monte. Francisco Fernando viria a ser assassinado na sequência de um atentado terrorista em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, facto que desencadeou a Primeira Grande Guerra Mundial, de que passa agora o centenário. Quem recebeu o arquiduque não foi o conselheiro Borja, foi Alfredo Pinto Lelo, que era o secretário-geral do governo. Isto porque o conselheiro Borja encontrava-se no Japão a apresentar as credenciais de ministro plenipotenciário de Portugal naquele país. Esta ausência daria lugar a alguns mal-entendidos que levariam posteriormente à demissão do governador. O conselheiro Miguel de Borja, que começou aqui a sua carreira como administrador colonial, continuou-a como governador de Angola, acabando por se reformar no posto de vice-almirante em 1910.